Olá, meus amigos, minhas amigas. Tô aqui sem fone, então talvez vai sair mais baixo um pouquinho. Antes de mais nada, queria pedir vocês que gostam do trabalho que eu faço, que eu compartilho, tentando ajudar as pessoas que estão nesse caminho também da espiritualidade, do desenvolvimento, das sensibilidades. Quem tiver interesse, se inscreva lá no meu Instagram, também onde eu posto algumas dicas, não só de espiritualidade, mas dicas de vida também, porque eu acho que tudo está ligado. Então, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link lá do meu Instagram para vocês entrarem lá. Quem gostar, fique. Quem não gostar, indiquem para quem acha que vai gostar. Tá bom? Agradeço vocês. Vamos aos relatos. Eu tive alguns relatos, algumas projeções. Essas, essas 2 semanas que se passaram, eu estava sem tempo para poder gravar. Então agora eu vou ter que gravar e falar de 2 projeções que eu tive. As que me chamaram mais atenção nessas 2 semanas. Eu queria comentar aqui também o seguinte: eu tenho em média, eu tenho em média umas 3 projeções por semana, né? Às vezes mais, às vezes mais. Mas geralmente é isso, umas 3, 4 por semana. E algumas semanas eu chego a ter 5, às vezes 3 no mesmo dia, mas bem rápidas, são bem rápidas. É, e eu vejo muita gente perguntando: eu quero sair do corpo também. Gente, querer sair do corpo é uma coisa, você querer se esforçar para sair do corpo é outra, totalmente diferente. Ninguém fica musculoso na academia indo uma vez só por semana, né? Você não consegue, mesmo depois de anos, você não consegue resultado, porque você tem que fazer mais vezes na semana, né, do que você deixa de fazer. Então eu sempre comento isso: se a semana tem 7 dias, você tem que fazer os exercícios pelo menos 5 dias na semana, no mínimo, tá? E deixar os 2 para casos de emergência. Você está muito cansado, você não conseguiu naquele dia, tinha visita, então guarde esses 2 dias. E se não teve nada, dê preferência para fazer os 7 dias. Por que eu estou falando isso? Porque é o que eu faço, gente. Eu faço o exercício de manhã, na hora que eu acordo. Eu faço de madrugada também, eu acordo de madrugada para fazer o exercício, porque são bem mais fáceis as projeções nesse horário de madrugada. Só que para isso tem que ter, por exemplo, você precisa dormir pelo menos, no mínimo, 4 horas, 4 horas e meia para você dormir e acordar de madrugada. Imagina a cena: eu acordo de madrugada, levanto naquele sono pesado, umas 3h30, 4 horas da manhã, acordo aquele sono pesado, fico andando na casa até o sono passar um pouco, faço meia hora de exercício de projeção, volto a dormir e de repente eu desperto já ou saindo do corpo ou fora do corpo. Isso é nessa disciplina que eu comentei com vocês. Pelo menos 5 vezes por semana eu faço isso. Então, para sair do corpo tem que querer muito, tem que esforçar. Não é só ficar fantasiando, faz o exercício uma semana e não deu certo, eu já desisto. Não, são meses para começar a ter uma projeção e depois elas vão aumentando, né? Então vamos aos relatos. Bom, o primeiro relato meu, eu acordei, né, de madrugada, fiz meus exercícios e eu despertei fora do corpo na minha casa, na parte de baixo da casa. E eu tava com alguns testes para fazer fora do corpo, eu vou relatar para vocês esses testes, né? Eu queria chegar bem perto do meu corpo físico e observar a atuação do cordão de prata, né? Da área de atuação do cordão de prata, que é uns 2,5 metros, 3 metros. Então o que eu fiz? Quando eu despertei, já fora, eu fui subindo, passei pelo quintal consciente, lúcido, olhei para minha mão e falei: nossa, eu vou lá. Aí subi pelo quintal para ir para o segundo andar da casa. Quando eu subi e passei por onde era meu antigo quarto, quando eu fui entrar, foi engraçado porque eu fui entrar pela porta, eu fui tentar atravessar e veio na minha cabeça assim: se eu tentar atravessar, eu vou perder a lucidez. Então eu vi a janela aberta lá no plano espiritual, não no físico, né? A contraparte espiritual.
astral. Eu fui via janela aberta, porque no físico ela estava fechada. Eu falei, vou passar pela janela. Passei pela janela voando. E quando eu olho para o meu antigo quarto, que agora não tem nada nesse cômodo, é um cômodo vazio, que vai virar uma sala. Quando eu olhei, estava todos os móveis que eram no meu quarto. Tava ali ainda. Eu olhei para aquilo e falei assim, que interessante, cara. Eu olhando assim, só que os móveis, a cama, a posição, tudo, esses móveis eles não estavam na mesma frequência da matéria astral. Era nítido que aquilo era uma memória astral do móvel. E eu fiquei olhando aquilo, a frequência que aquela energia vibrava ali dos móveis, né, aquela assinatura energética dos móveis, ela estava diferente do ambiente que eu estava ali no quarto, onde era o antigo quarto, era uma contraparte astral também, não era no físico. E eu olhando aquilo e falando, olha só, até na contraparte astral, a memória do móvel, se você tira ela do lugar, ela fica diferente. Então tava assim, é como se o quarto tivesse bem nítido mesmo, e se aqueles móveis eles tivessem um pouco translúcidos, mas bem pouco, não era muito translúcido, não um pouquinho, mas dava-se para se notar a diferença. E eu fiquei encantado com aquilo, eu falei que interessante, eu estou vendo as coisas que estavam aqui, né? Ou seja, uma memória astral do quarto que ficou gravado no ambiente astral. E nisso eu fui subir e falei, vou lá ver o meu corpo. Só que quando eu fui chegando perto, eu já fui tracionado de volta pro corpo. Quando eu fui tracionado, eu falei, já valeu a experiência dessa memória astral, né? Então eu fui, rememorei tudo, né? Gravei o áudio para não perder, como eu sempre esqueço e não posso ficar esquecendo mais. Esse foi um relato que eu achei muito interessante, né? Porque isso abre um campo para muitas possibilidades, muitas pesquisas fora do corpo que podem ser feitas, né? Inclusive, muitas coisas que a gente está vendo fora do corpo, será que aquilo está no presente? Será que aquilo esteve no passado? Ou será que aquilo é uma coisa que vai estar no futuro? Como já aconteceu uma vez comigo, que eu vi um objeto que não estava ali, não existia, e quase um ano depois aquele objeto estava ali, né? Bom, o outro relato que eu quero compartilhar com vocês, ele aconteceu essa noite. Eu achei ele muito interessante. Essa noite não, já era de manhã. Eu acordei, voltei a dormir. Tinha feito os exercícios, voltei a dormir. E eu despertei aqui no quarto mesmo, saindo do corpo. Ao sair do corpo, eu afastei e fui descer pro quintal, que eu queria fazer um teste, um outro teste. Qual era o teste, né? Eu saí do corpo, fui andando em direção ao quintal, e aí eu puxei meu dedo para ver se ele esticava. E ele esticou um pouco, eu falei, aí eu comecei a rir, eu falei, gente, isso é muito engraçado, é muito interessante isso. E desci para o quintal e eu procurei uma plantinha ali. E eu vi uma plantinha ali no quintal. O teste que eu queria fazer era o seguinte, era ver quanto que a gente consegue interferir no campo astral das plantas, né, fora do corpo. Então eu esfreguei as minhas mãos e quando eu esfreguei as minhas mãos foi gerando uma luminosidade amarela, meio laranjado. E essa luminosidade ficou ali na minha mão. Eu falei, agora eu vou irradiar essa luz na planta. Quando eu irradiei a luz na planta, a luz passou para a planta e a planta cresceu, ela desenvolveu bem. Quando ela desenvolveu bem, eu falei que interessante. Aí eu parei de irradiar a luz, fiquei alguns segundos ali, parei, ela voltou ao tamanho normal. Eu falei, uai, mas não manteve? Eu achei que ia manter. O meu teste é justamente esse, né? Eu achei que mantinha. E aí eu fiz de novo, concentrei, aquilo cresceu de novo a planta, a parte astral dela cresceu e ficou grande ali. Eu mantive um pouquinho e quando eu parei de mandar energia, aquilo diminuiu de novo e voltou ao tamanho normal. Então, na minha pesquisa, eu cheguei na seguinte conclusão: manipular as energias não é uma coisa simples. Não é simples igual a gente pensa, né? Eu já sabia disso, mas eu preciso fazer os testes porque você lê uma coisa, você passar pela experiência é outra. Então eu já sabia que não era simples, então exige muita concentração. Então às vezes a gente vê alguma coisa no campo astral e aquilo não foi fácil de ser criado no plano astral para aquilo estar ali
visível pra gente. São inteligências muito que têm um conhecimento muito profundo, que fizeram essas coisas que existem no astral, né, que não existem aqui no físico. Então esse foi o teste. E aí eu voltei pro corpo para poder memorizar isso, rememorar esse teste e consequentemente eu quero fazer outros testes também. Também depois desse mesmo teste, né, eu encontrei uma pessoa que já tinha desencarnado há muito tempo e eu conversei um pouco com essa pessoa, né? Conversei um pouco e essa pessoa me disse que está desenvolvendo um trabalho lá no plano espiritual. E eu tinha, olha que engraçado, em uma outra projeção eu encontrei com essa pessoa e essa pessoa tinha falado comigo o nome do trabalho que ela estava desenvolvendo no plano astral. Um trabalho novo que ela ia começar lá. E eu esqueci, quando eu voltei pro corpo, eu não lembrava o nome que ela tinha falado. Eu falei, caramba. E quando foi agora, depois de eu fazer esse teste com a planta, que eu encontrei com essa pessoa, eu fui e falei, nossa, eu esqueci o nome do que você me falou, é o que mesmo que é? E aí a pessoa não falou o nome, ela falou a tarefa para eu não poder esquecer. Mas era alguma coisa que era algum trabalho que ia ser realizado com animais, né? Eu achei muito interessante aquilo. E então é um trabalho que seria realizado com animais dali para frente. Então é isso, meus amigos. Espero que isso contribua. Não sei se vai contribuir de alguma forma, mas eu gosto de relatar porque são coisas simples, mas ao mesmo tempo que abrem um leque de possibilidades para a gente, né? E faz a gente também parar para refletir, como esse caso, por exemplo, do que eu estou vendo aqui. A gente conseguir interpretar o que nós estamos vendo no plano astral. Eu em breve vou gravar um vídeo falando sobre amparadores espirituais e também quero gravar um vídeo falando sobre os testes de realidade que eu fiz, né, fora do corpo. Vou ver se eu gravo ainda essa semana pra gente. Grande abraço para vocês.